Olá, meus amigos. Bem, no vídeo anterior nós percebemos quanto a baixa produtividade afeta o nosso caixa. Como é que a repercussão é terrivelmente destruidora da baixa produtividade no nosso caixa. Mas de onde vem essa perda? Onde o seu dinheiro está indo? Literalmente, para onde está escapando o dinheiro da sua oficina? A sua oficina mecânica é como uma equipe de Fórmula 1. Não adianta o piloto ser espetacular se o trabalho de boxe não for bem feito. Não adianta um mecânico ser muito bom se nós não temos uma assessoria para esse mecânico. Nós não temos a peça disponível na hora. Nós não temos equipamentos que façam com que ele possa produzir o máximo possível. Nós não temos ferramental, nós não temos organização, nós não temos organização física das peças, dos equipamentos, nós não temos uma organização financeira que disponibilize a compra da peça no momento adequado, nós não temos uma pessoa no estoque que olhe para o mecânico e verifique qual é a necessidade, em que hora ele vai precisar da peça, que identifique se nós temos, quando o orçamento é aprovado, se temos todas as peças no nosso estoque e quais as peças que não temos. E as peças que não temos, aonde é que nós vamos conseguir? Tudo isso aí é um conjunto de coisas. É uma visão sistêmica das coisas, onde o resultado aparentemente está na mão do mecânico, mas só que não. Não está somente na mão do mecânico, está distribuído ao longo de todas as equipes participantes da nossa oficina mecânica. É isso que nós vamos conversar aqui. Parece um negócio simples, mas não é. Eu contrato um mecânico que trabalhava na oficina do meu vizinho. A produtividade dele lá era excepcional. Quando ele vem para a minha oficina, a produtividade dele cai pela metade. E eu não entendo mas como? Se lá ele tinha uma produtividade elevada, produzia X por mês, e aqui ele não consegue produzir. Por quê? É aquele piloto de Fórmula 1 que troca a sua equipe, vai para outra equipe diferente e ele não consegue se classificar para as corridas. Ele estava nas primeiras posições e quando ele vai para outra equipe ele não consegue nem se classificar para a corrida, muitas vezes. Ele está correndo para classificação para poder correr. Então a equipe é fundamental para que os resultados apareçam. O mecânico, o piloto tem responsabilidade? Claro, e muita. Mas o suporte por trás de toda a equipe, do box, da nossa oficina, desde o financeiro, desde o orçamento até a entrega do veículo, eles impactam diretamente no resultado financeiro da nossa oficina. É isso que a gente vai ver agora. Bora lá? Nós vamos ver aqui da baixa produtividade. Existem outros? Sim, existem. Mas esse, na nossa visão, na nossa experiência, são os mais relevantes. Então, se você conhece outro vilão, diferente do que está sendo apresentado, coloca lá nos comentários. Vamos ampliar essa discussão, vamos melhorar o nosso foco, vamos entender que está escapando dinheiro também por outros ralos que a gente não está avaliando. Então o primeiro vilão que nós vamos entender e estudar aqui de maneira rápida é o diagnóstico impreciso. Quando o técnico não faz um bom diagnóstico lá no orçamento, quando o técnico faz um diagnóstico impreciso, eu vou ter um orçamento impreciso. Esse orçamento é aprovado, é transformado em ordem de serviço e a ordem de serviço vai lá para o mecânico executar. Quando ele começa a desmontar o veículo baseado naquele orçamento, ele descobre que não é nada daquilo, que o orçamento está equivocado e, portanto, as peças que foram separadas, as peças, algumas que foram compradas fora, não são aquelas. O mecânico para o teu serviço, recolhe as peças e devolve para o estoquista. O estoquista verifica nesse novo orçamento quais são as peças que nós temos no estoque e as que estão faltando nós vamos buscar fora, correndo, rápido. Enquanto isso o nosso mecânico fica parado. Por que ele fica parado? Porque muitas vezes ele não consegue tirar o carro do elevador. Ele já começou a desmontar e fica mais difícil montar e tirar do elevador do que o esperar, e muitas vezes isso demora, e quando demora, quando o mecânico para, a produtividade
cai drasticamente, como nós vimos no vídeo anterior. Isso aí impacta diretamente no nosso caixa, no resultado financeiro da nossa oficina. É aí que está indo o nosso dinheiro, o mecânico parado. É como se o piloto de Fórmula 1 encoste no box para fazer a troca de pneu e a parafusadeira dele não funciona. O combustível acabou, ele tem que buscar, alguém tem que buscar rapidamente lá, buscar num depósito, trazer para abastecer o Fórmula 1. O que acontece com o carro? Parado. E quando para, perdemos a produtividade, o dinheiro vai embora, o resultado financeiro vai embora. Outro vilão da baixa produtividade é o atraso na entrega das peças. Quando eu tenho atraso na entrega da peça, eu tenho alguns motivos que nós vamos tentar analisar. Temos outros? Temos, mas esse aqui, a maioria está aqui. O fornecedor se atrasou na entrega da peça. O pesista identificou as peças que está faltando, ligou para o fornecedor, falou, vou levar daqui rapidinho. E demora, e demora. E o mecânico desmontou o carro, começa a utilizar as peças que já está disponível para ele e fica aguardando aquela que está faltando. Cadê a peça? Onde está a peça? E a peça não chega. O mecânico fica parado. E quando o mecânico fica parado, a produtividade cai. Então, como é que nós fazemos? Um dos processos de escolha de parceiros nossos é a entrega. Se eu peço uma peça para um fornecedor e ele sempre atrasa, ele sempre dá uma desculpa, ele sempre prioriza outro tipo de cliente, eu vou ter que pensar em desenvolver um outro fornecedor. Porque isso impacta diretamente na produtividade da minha oficina. Impacta no meu caixa. Se eu tiver um parceiro que tem um olhar para essa pressa que nós temos na oficina, nós vamos ter uma produtividade maior. Então, um dos fatores de escolha de fornecedores é a entrega. É a prioridade que tem o fornecedor em nos atender no momento certo, no momento adequado. Bem, outro fator que é um vilão da baixa produtividade é a transportadora ou o motoboy não entregaram a peça. Foi feito um pedido na distribuidora, a distribuidora entregou na transportadora, ela entregou e ela atrasou na entrega. Ou o motoboy dela ou o nosso motoboy se atrasaram na entrega da peça. Então, isso aí vai fazer com que o mecânico fique parado. E mecânico parado, a produtividade vai cair. Então, esse atraso na chegada da peça, por motivos outros, sempre vai impactar na produtividade. Um outro motivo nesse atraso da entrega da peça é o pesista pediu uma peça errada. O mecânico descreveu a peça para ele e ele entendeu equivocado e fez o pedido errado. Quando a peça chega na oficina e o mecânico pega e fala, não é essa peça. Isso aqui é de um modelo tal. Essa que veio não é desse modelo, é de outro modelo. Então, peça recolhida, muitas vezes a gente vê até o dono lá buscar rapidamente, nervoso, vou resolver esse problema. É mais perda de tempo. Porque até o dono envolveu, sem contar que o mecânico está parado, sem contar que a produtividade está baixa. Aí, o outro fator de atraso nas peças é o vendedor da peça entendeu a peça errada. Ou seja, eu pedi, falei, descrevi a peça e ele entendeu errado e mandou a peça errada. Então, na hora do mecânico aplicar a peça, ele percebeu que a peça estava errada. Então, tudo novamente. Todo atraso na entrega de peça, mesmo que eu tenha a peça no meu estoque e o demoro para separar e entrego atrasado para o meu mecânico, vai causar parada no box na Fórmula 1. E essa parada vai impactar negativamente a nossa produtividade. Portanto, o nosso caixa vai reduzir, vai diminuir. Um outro fator vilão da produtividade é a ferramenta inadequada. É claro que a ferramenta, quando nós não temos as ferramentas adequadas para mexer com determinado tipo de serviço, o mecânico muitas vezes improvisa. Ao invés de nós, no nosso planejamento, verificarmos, olha, nós vamos começar a fazer esse tipo de serviço, a gente vai providenciar e vai passar para o mecânico, deixar à disposição do mecânico. Quando não tem esse planejamento, quando encontramos alguma coisa especial, nós improvisamos. O mecânico vai improvisar uma talhadeira, uma chave Phillips para tirar um Torx, enfim, nós vamos improvisar. E quando a gente improvisa, o que acontece? Perdemos tempo. Quando a gente perde tempo, um serviço que era para demorar 1 hora, 2 horas, vai demorar 2, 3, 4 horas. E nós vamos pagar muitas vezes para executar aquele serviço. Vamos entrar no prejuízo. Isso é um processo consumidor de lucro da nossa oficina. Um outro é a desorganização do box.
A desorganização do box é aquele caso em que a oficina planejou minuciosamente todas as ferramentas e os equipamentos necessários para aquelas atividades. Por exemplo, vamos mexer com ar-condicionado. O que precisa? Quais são as ferramentas especiais? Nós providenciamos todo o kit e deixamos disponível para o mecânico no seu box. Mas, pela desorganização do box, quando o mecânico precisa de alguma ferramenta, ele não sabe onde é que está. E ele fica procurando. E ele fica perguntando para as pessoas se alguém viu, alguém pegou, que eu não estou achando, o serviço parado. Então, isso aí impacta muito. Por isso que uma oficina de alta performance tem que ter a aplicação do 5S. Eu tenho que saber que, para começar um serviço, eu tenho na OS anterior, ao terminá-la, eu tenho que ter organizado todo o ferramental. Limpado as ferramentas, colocado nas gavetas, limpado e organizado o box para estar disponível para começar o próximo serviço, para executar a próxima ordem de serviço. Isso aí está ligado intimamente com a produtividade elevada. Não tem como a oficina ter produtividade alta desorganizada, onde as pessoas não sabem onde é que estão as ferramentas, os equipamentos, né? Não tem, e não é uma organização estética para ficar bonito, não é isso. É uma organização funcional para que nós, quando a gente precisar da ferramenta, nós sabermos exatamente onde é que está. Nós vamos lá pegar a ferramenta. Nós temos certeza que ela está naquele lugar. É diferente da estética, da beleza, da organização superficial, onde os armários, você olha os armários bonitos, mas quando você abre a porta do armário, eles desmontam tudo na tua cabeça. Tudo empilhado lá dentro, você não vai achar. Não é essa a organização. Nós não queremos que o cliente olhe e fale, nossa, que organização legal. Nós queremos produtividade elevada. Nós queremos saber aonde eu coloco quando eu uso uma ferramenta, aonde eu coloco e onde ela vai estar quando precisar. Aí sim, aí vou estar num nível maior de consciência, de produtividade maior, portanto de ganhos maiores. Por último, o último vilão da baixa produtividade é a falta de treinamento. A falta de treinamento nós vamos dividir em dois aspectos. Vamos falar aqui rapidamente do treinamento externo e do treinamento interno. O que é o treinamento externo? Isso? Vamos entender rapidamente. O treinamento externo é aquele que nós buscamos fora conhecimento para nossa oficina. É o curso de câmbio automático do carro tal, nós vamos fazer lá em São Paulo, lá em Curitiba, para trazermos maior conhecimento para nossa oficina. É o curso de Redcam que nós vamos fazer lá na Bosch. Vai um mecânico fazer esse treinamento e quando ele chega, ele dá treinamento para os outros, ou seja, ele replica o seu conhecimento, para que todos minimamente tenham conhecimento daquele curso que ele foi fazer fora. Então eu estou agregando conhecimento para a nossa oficina. É diferente do treinamento interno. O treinamento interno é aquele que nós executamos dentro da nossa própria oficina, padronizando a operação, de tal forma que o mecânico que está jovem ainda, está começando, ele ainda não consegue fazer uma operação que está programada, todos na oficina fazem em 1h30, ele ainda não consegue. Ele, diante de uma pessoa mais experiente, ele vai adquirindo os conhecimentos para que ele faça. A primeira etapa fazemos assim, e depois fazemos daquele outro jeito, depois fazemos assim, depois testamos assim, no final a gente faz assim, assim, assado. Ou seja, eu tenho um padrão de serviço que é da nossa oficina. Quando eu contrato um mecânico para trabalhar na minha oficina, eu não solto ele lá. Você sabe fazer isso? Eu sei que você sabe, por isso eu estou te contratando. Mas na nossa oficina, o nosso padrão é assim, 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 assado. Eu vou passando para o nosso novo colaborador os padrões de serviço que faz com que um serviço de 1 hora seja executado em 1 hora, um serviço de 2 horas seja executado em 2 horas, um serviço de 5 horas possa ser executado em 5 horas, de tal forma que a produtividade elevar muito. E aí está um dos maiores processos consumidores de lucro da nossa oficina, é a inabilidade do nosso mecânico. A inabilidade faz com que o mecânico trabalhe muito e, por motivos vários, não consiga executar o serviço dentro do tempo pré-estabelecido. Isso não é normal. Isso nós temos que tirar esse processo consumidor de lucro para que a nossa produtividade seja elevada. Então, do ponto de vista dos vilões que consomem a produtividade
e, portanto, o resultado financeiro da nossa oficina, nós podemos fazer uma avaliação rápida de as coisas não acontecem por culpa e responsabilidade do mecânico. Não é isso apenas. É um conjunto de coisas, é um conjunto de atividades comuns direcionadas para a alta produtividade. O mecânico é peça fundamental, assim como o piloto de Fórmula 1 é peça fundamental nesse esquema. Sim, com certeza. Mas também são fundamentais a percepção do estoquista das peças que estão faltando serem separadas no momento adequado que for precisar. Ter esse olhar do estoquista não só organizando as peças, dando entrada das notas fiscais no sistema, não é só isso. O olhar principal do estoquista tem que estar voltado para o mecânico. Que hora que ele precisa, o que ele vai precisar, quando ele vai precisar, para que eu possa atender e não deixar ele ficar esperando um serviço que eu deveria estar fazendo, eu deveria ter feito. Mesmo assim acontece com o financeiro. Por que demora uma autorização de compra de peça, de uma peça que está faltando num orçamento já aprovado pelo cliente? Bem assim é o comprador, muitas vezes é o próprio estoquista. Por que ele demora a comprar? Por que ele compra de empresas que costumeiramente atrasam na entrega? Por que eu mantenho uma equipe de motoboys que busca peças na minha oficina e eles sempre estão atrasados? Eles vão cuidar da sua moto, eles vão pensar em outras coisas e não dão prioridade para a peça chegar no momento certo. Então aqui nós temos que olhar o conjunto do box de Fórmula 1 como um conjunto de coisas, cada um com sua atividade. Se uma delas falhar, todo o sistema falha. A perda é de todos, a produtividade caindo, a perda é de todos. Mas se todos fizerem a sua parte, todos executarem as funções a que se destinam a fazer, e esse é o grande desafio do líder, é colocar para cada uma das equipes qual é o seu maior objetivo aqui. É deixar as peças bonitinhas, organizadinhas no meu estoque, ou eu estar olhando no momento em que está sendo feito o orçamento lá na recepção, eu já estar acompanhando, falando, essas peças aqui tem uma ou duas que eu não tenho, eu já vou começar a providenciar. Onde é que tem? Quando o orçamento é aprovado, eu já estou comprando a peça já está vindo. O mecânico vai terminar o serviço anterior, organizar o box e começar o serviço que eu estou já comprando a peça. Quando ele for iniciar, as peças já estão disponíveis para ele. Esse olhar do que acontece quando eu não executo uma função da minha responsabilidade no conjunto é importante, é uma visão sistêmica das coisas. Então é importante nós termos essa visão das atividades que eu tenho que desenvolver para que a produtividade não caia por minha responsabilidade. Bom, se você gostou, se você gosta dessas informações, se você quer aprender mais sobre gestão de oficinas, achar técnicas de produtividade, processos geradores de lucro na sua oficina, processos consumidores de lucro na sua oficina, nos siga lá no nosso canal do YouTube, nos siga lá no Instagram, para que a gente possa estar disponibilizando esses conteúdos para você. Se tem algum amigo seu que precisa dessas informações, mande para ele, compartilhe com ele, para que mais e mais pessoas consigam acessar essas informações tão importante para as nossas oficinas, tão importante para uma rentabilidade elevada na nossa oficina. Um grande abraço e até a próxima aula.